E aí, pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Nele eu vou conduzir vocês através da minha biblioteca pessoal. Mas eu devo dizer algumas coisas antes de começarmos. O que eu estou mostrando aqui nesse vídeo vai ser a parte de filosofia e literatura. Tem mais do que isso, mas também seria um vídeo muito exaustivo, muito longo. Por exemplo, ali atrás ficam os livros de cinema. E nessa estante daqui, a gente tem literatura, política, ciências, psicologia e história. Nessa aqui de trás, ela é majoritariamente filosofia e um pouquinho de mitologia. Então a gente vai estar focando mais nessa e naquela ali. E, além disso, é preciso dizer que para todos os livros que eu tenho aqui, eu tenho mais que o dobro, talvez seja um pouco exagero, eu tenho no mínimo o dobro de livros digitais no meu computador, principalmente livros mais acadêmicos. Então, obras fundamentais de filosofia que não estão aqui na minha biblioteca física, você pode chutar que provavelmente está na minha biblioteca digital. Até porque minha biblioteca física não é tão grande assim ainda, mas eu tenho muito apreço por ela. Inclusive, quando eu empresto livros, eu fico um pouco neurótico, assim. Você vai ler esse livro ou eu posso botar de volta na minha estante? Porque tem um lugar ali na estante que é exatamente o lugar dele, ele está vazio. Se você não for ler agora, então, enfim. Sem mais delongas, vamos conhecer obra por obra de filosofia e literatura da Biblioteca Benítez. Então vamos lá, começando por obras que são manuais de filosofia, histórias da filosofia. A gente tem aqui História da Filosofia em 3 volumes, do Bertrand Russell, História da Filosofia Ocidental. A gente tem esse ótimo Iniciação à História da Filosofia, de Danilo Marcondes, que foi professor lá da PUC-Rio, onde eu faço doutorado e fiz o mestrado. Temos também outros livros nessa mesma linha de iniciação à filosofia, de história da filosofia. Tem esse que é o livro completo da filosofia. Tudo que você precisa saber sobre filosofia. Título muito marqueteiro, né? Esse aqui é excelente, os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Sem brincadeira. Se você ler esse livro aqui inteiro e com atenção, você já vai estar praticamente tendo uma graduação. O básico que foi feito na história, você já vai saber, o mais relevante. E você já vai ter uma noção de como argumentar como filósofo. Então, lendo esse livro e mais um de História da Filosofia, você já vai estar muito bem encaminhado. 1000 pensamentos de personalidades que influenciaram a humanidade, Filósofo em 5 minutos, o livro da filosofia, a história da filosofia do Will Durant, que é peculiar, porque aqui ele pula dos gregos para a modernidade, né? Ele salta pelo período medieval, ele vai, acho que de Platão até Francis Bacon. É curioso. E essa edição é bem antiga, era da minha mãe, de 96. Ética, História e Filosofia da Moral, do Darley Dallagnol, grande estudioso da ética no Brasil. Esse livro é basicamente um panorama geral da história da filosofia ética, desde o mundo antigo até a metaética, as questões contemporâneas da ética aplicada. Vale muito a pena ter esse livro para consulta acadêmica e também para quem leciona. O Trivium, agora começando, né? A gente viu livros que são mais introdutórios e gerais de filosofia, um sobre ética, agora alguns sobre lógica. O Trivium, que vai nos ensinar muito sobre qual era o currículo, né, de ensino assim para os pensadores da época medieval, né, o que se aprendia de lógica. Então vale a pena ter também e conhecer. Foi até presente de um amigo. Mais um de lógica e dialética introdutório. Essa aqui é uma peça muito rara, ó. Mário Ferreira dos Santos, um filósofo brasileiro
que pouca gente conhece. Ele escreveu várias obras, mas essa aqui eu achei num sebo um dia, que é uma obra simples, assim, de lógica e dialética. Ela é bem didática, não é, com certeza, a obra mais importante desse pensador, mas é uma peça boa para ter na estante, tanto pelo seu material de revisão, de lógica, né, como também para quem gosta, né, de colecionar filosofia, enfim. E ver como que um professor lá da primeira metade do século XX, um filósofo e professor, apresentava o conteúdo no Brasil, na época que o ensino de filosofia era muito precário, né? Era praticamente padre que ensinava filosofia, e ainda ia demorar muito até que a filosofia entrasse no currículo básico, nas escolas e tudo mais, e tivessem bons cursos de formação de pós-graduação em filosofia. Tem o mais recente, que é o Introdução à Lógica, do César Mortari, que eu vivo indicando também. Aí a gente vai começar os livros de filósofos. Sun Tzu, A Arte da Guerra, um livro dos pré-socráticos, reunindo aí fragmentos de Heráclito e outros pré-socráticos, Parmênides, enfim. Platão, se não me engano, aqui está a Apologia, o Eutífron e mais algum diálogo. Aqui está a República, aqui está o Banquete, e aqui a gente tem Parmênides, o Político, Filebo e Lises. Eu tenho todo o Platão digitalmente, tá? Aristóteles, Metafísica. Aí a gente vai para Ética Nicômaco, Poética, Retórica. E aí, fazendo a ponte de retórica, vamos para a Retórica a Herênio de Cícero, As Catilinarias, que é uma obra com os discursos do Cícero, né, contra Catilina. Mais Cícero, Saber Envelhecer e a Amizade. Epicuro, Cartas e Máximas Principais. Diário Estoico, do Ryan Holiday. Um livro sobre estoicismo do George Stock. Manual de Epiteto, Meditações do Marco Aurélio. Sobre a brevidade da vida de Sêneca. Mais Sêneca aqui, sobre a vida feliz. Mas não é só isso que tem aqui, não. Tem também sobre o ócio, se não me engano, nessa edição. E mais um outro tratado do Sêneca. Um livro da coleção do Giovanni Reale, sobre Plotino e neoplatonismo, né? Conhecer mais o contexto histórico. Isagoge, do Porfírio de Tiro, que foi um grande estudioso da lógica clássica e da metafísica aristotélica, que legou para o período medieval. Agostinho, sobre o livre-arbítrio, obra na qual você vê o pensador sendo extremamente neurótico com a questão do pecado, do inferno. Bem bizarra essa obra. As Confissões, em que ele combina rezas com filosofia. Maimônides, um tratado aqui, tratado não, né? Uma obra compilada aqui de textos sobre o filósofo judeu medieval, Maimônides. Tomás de Aquino, da coleção Os Pensadores, aqui está O Ente e a Essência e mais outros textos. Filosofia Medieval, do Frederick Copleston, o padre que debateu com Bertrand Russell. Uma obra bem sintética sobre a filosofia do período medieval como um todo. E vamos para a próxima estante, entrar na modernidade. Vamos lá, então, chegamos no período moderno. Temos aqui todos os ensaios de Montaigne nessa edição da editora 34, já abordei alguns deles aqui no canal. Vale muito a pena ter essa edição na biblioteca, porque ela é bem completa e a tradução é fantástica, cheia de notas relevantes. O Príncipe, de Maquiavel. Utopia, do Thomas Morus. Discurso do Método, de Descartes. Pensamentos, do Pascal.
Spinoza, aqui tem a Ética, tem o Tratado da Correção do Intelecto e mais alguns textos pequenos. Se não me engano, aqui é o Locke, Carta sobre a Tolerância, muito importante para os dias de hoje, especialmente para o Brasil. Estudos sobre Rousseau. Mais Rousseau aqui, Rousseau e o Iluminismo. Rousseau de Contat Social em francês. Diderot. Aqui tem diversos textos sobre o enciclopedista Diderot, né? De autoria dele. Assim como aqui tem textos do Berkeley e do David Hume, incluindo a investigação sobre o entendimento humano, nessa coleção dos pensadores. Tudo sebo. História natural da religião, que abordamos aqui no canal. Também do Hume. Aqui tem um texto sobre o Kant e a crítica da razão pura, dessa coleçãozinha de comentadores, né? Tem de vários filósofos. Kant, o que é o esclarecimento, sobre a paz perpétua e a história universal de um ponto de vista cosmopolita. A terceira crítica, crítica da faculdade de julgar. Metafísica dos costumes. Agora começa aqui os livros que eu usei mais no meu mestrado, que eu estava estudando a estética, da estética ética no Schiller, né? Então, tem aqui a Graça e Dignidade e Beleza, que é de uma pesquisadora sobre o Schiller. Limites do Belo, do Ricardo Barbosa, também pesquisa o Schiller. Mais Schiller. Schiller e a cultura estética, também Ricardo Barbosa. Objetos trágicos, objetos estéticos, que tem mais ensaios do Schiller e da organização do Vladimir Vieira, que estava na minha banca de mestrado. Igualmente aqui do Sublime ao Trágico. Também traz 2 textos do Schiller sobre o sublime. Calhas ou sobre a beleza, que é o texto que é uma correspondência na qual Schiller ensaia a possibilidade de uma beleza objetiva, né? Que é uma obra que não teve uma completude. As cartas sobre a educação estética do homem. Cultura estética e liberdade, que é a versão das cartas antes de se tornar uma obra. Que é a versão das cartas como cartas, né? Para o príncipe, que o Schiller escreveu. Estilo do Tempo, Romantismo e Estética Moderna, do Pedro Duarte, meu orientador do mestrado, que escreveu esse grande livro a partir da sua tese de doutorado sobre o romantismo alemão, o primeiro movimento de vanguarda da modernidade, do Friedrich Schlegel e companhia. E aqui tem o próprio, Conversa sobre Poesia, Fragmentos sobre Poesia e Literatura, Idealismo Alemão, né, uma obra que resume o idealismo alemão, apresenta para os leigos e tal, do Will Dudley, e a edição dos Pensadores de Fichte, o célebre idealista alemão que precedeu Hegel. Todo esse pessoal aqui, né, vivia debatendo. Um livro ótimo para entender Hegel, Conceitos Fundamentais. Me ajudou muito aqui, eu recomendo. Os Cursos de Estética do Hegel, primeiro volume. A Filosofia da Arte do Schelling, outro idealista. E a edição dos Pensadores do Schelling aqui. Aqui embaixo nós temos mais pensadores ainda do século XIX. Você viu que a gente foi fazendo aqui uma progressão, né, do século XVI até o XIX. Nessa estante, aqui embaixo tem um livro sobre Kierkegaard, mais ou menos como aquele do Hegel, que também é muito bom. Aqui tem o Conceito de Angústia, do Kierkegaard, O Desespero Humano, do Kierkegaard, Schopenhauer, A Arte de Ter Razão, 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate, a obra que ele fala da heurística. O Pessimismo e Suas Vontades, do José Thomas Brum, que também foi meu professor, e que tem essa tese sobre o Schopenhauer, e ele fala aí do Schopenhauer e do Nietzsche. A Desobediência Civil, do Thoreau, e o Walden, do Thoreau. E aqui a gente tem On Liberty, do John Stuart Mill, em inglês. Fantástica obra, bem lúcida, do Mill, sobre liberdade de expressão e liberdade de maneira geral, e o seu utilitarismo.
Vamos agora subir para a modernidade tardia. Vamos lá. E aqui a gente chega em quem? Friedrich Nietzsche. Vocês veem que eu coloco os comentadores dos filósofos junto com o lugar dos filósofos na estante, porque eu vejo eles como eixos, né? Então aqui é o eixo Nietzsche. Sempre que tiver um comentador de um filósofo grande, eu vou botar junto com as obras desse próprio filósofo. Então tudo que eu quiser saber de Nietzsche vai estar em um lugar só e por aí vai. Então aqui tem a biografia do Kurt Paul Jans, gigantesca, em 3 volumes. Muita informação. Diz até como é que era o Nietzsche na escola e tal. Mas tem também 2 outras biografias menores. Essa aqui que é ótima, do Hollingdale. E essa, a mais recente, Eu Sou Dinamite, da Supridor. Essa que eu gostei menos, tá? Mas ela também tem sua relevância, especialmente para quem é super leigo. Essa aqui já é mais filosófica. Nietzsche é Filosofia, o grande livro comentando Nietzsche do Deleuze, muito influente. Os Estilos de Nietzsche, do Derrida, Esporas. Nietzsche e a Dissolução da Moral, da Vânia Dutra de Azevedo, um livro do Wilson Fresati, A Fisiologia de Nietzsche. Essa capa é maravilhosa, olha só essa capa. Agora, o meu comentador favorito do Nietzsche, que é o Roberto Machado, já faleceu. Nietzsche é a Verdade, tenho outros digitalmente. Aqui da Rosa Dias, Passagem Nietzschiana. A Rosa é a esposa do Júlio Bressani, ela escreveu o roteiro do filme Dias de Nietzsche em Turim, ela trabalhou muito com o Nietzsche na academia, né, trazendo a questão da educação. Nietzsche hoje, da Viviane Mosé, que eu acho bem mais fraco do que outros intérpretes, né, do Nietzsche, a Scarlett, a Rosa, enfim. O Jacóia Júnior, Nietzsche para Além do Bem e do Mal. E aqui o livro do meu amigo Leonardo Araújo, Entre Sim e Não, Nietzsche, a Afirmação da Vida em Zaratustra. E Caminhando com Nietzsche, do John Cagg, muito legal para conhecer um pouco da rotina de Nietzsche como um andarilho, né, na Suíça, dos lugares para os quais ele viajava para escrever. Introdução à Tragédia de Sófocles, agora começam as próprias obras do Nietzsche, tá? Schopenhauer como educador, que é uma das considerações extemporâneas, as outras eu tenho em PDF. O Nascimento da Tragédia, A Filosofia na Era Trágica dos Gregos, Humano 1, Humano 2, O Viajante de Sua Sombra, que é repetido, né? Tá dentro do Humano 2, a Gaia Ciência, que eu preciso de uma nova edição, pessoal. Alguém me dá uma nova edição da Gaia Ciência, por favor. Eu não tenho o Aurora, né? O Aurora é sempre o livro que fica esquecido no Nietzsche. 2 edições do Zaratustra. Essa aqui eu comprei na época que eu estava começando a estudar filosofia. Tinha 18 anos, 17 para 18 anos, me interessando mais. Eu tive uma aula fantástica sobre o Zaratustra. E aí eu resolvi ir atrás do livro, bem cru assim. E aí depois eu comprei outra edição, quando eu, enfim, passei a estudá-lo, pesquisá-lo também, que é a da Companhia, da tradução do Paulo César. Nietzsche, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, O Anticristo, Caso Wagner, Crepúsculo dos Ídolos, Et Homo. E aqui a gente chega no século XX. Heidegger, Ser e Tempo, Identidade e Diferença, um comentário do Benedito Nunes, Heidegger e Ser e Tempo. Sartre, O Existencialismo é o Humanismo, uma das primeiras obras que eu li também de filosofia, que eu recomendo para quem está começando. O Mito de Sísifo, do Camus, um dos vídeos mais aclamados aqui do canal, é minha leitura dessa obra. O Homem Revoltado, do Camus. Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt. A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, de Walter Benjamin. E aqui começa brevemente Teoria Crítica, que eu estudei muito pouco, né? Horkheimer e Adorno, nos Pensadores. Tem, acho que um pedaço da Dialética do Esclarecimento. E aqui também nesse Indústria Cultural e Sociedade, que é um pedaço da Dialética do Esclarecimento. Aqui, Filosofia Analítica, o grande G. Moore, com o Principia Ética, obra que eu estudo no doutorado.
Temos aqui Wittgenstein em 90 minutos, o Tratatus, do Wittgenstein, e agora já entra num terreno mais bem contemporâneo da filosofia, né? Depois da virtude, do eticista da virtude contemporâneo Laszlo MacIntyre, Tristes Trópicos, do Levi-Strauss, que devia estar um pouco antes, na verdade, do estruturalismo, Hans Jonas, O Princípio Responsabilidade, Bauman, Modernidade Líquida, e Byung-Chul Han, Sociedade Paliativa. Tem também aqui em cima um pouco mais de livros, Filosofia da Religião, do Rowe, Filosofia Analítica da Religião, do Mário Micheletti, Felicidade ou Morte, do Clóvis de Barros e do Karnal, e Ouroboros, do Eduardo Banks, que é um ateu militante, um amigo meu que já esteve aqui no canal, escreveu essa obra aforística, bastante inspirada e em homenagem ao estilo e à filosofia do Nietzsche, né? Aqui obras sobre estética. Então tem Iniciação à Estética, do Ariano Suassuna, Beleza, do Scruton, Imagens Apesar de Tudo, do Jorge Didier Huberman, e Tempos Modernos, de Jacques Rancière, Arte, Tempo e Política. Beleza, vamos para a literatura. Passando pelo Kant, nós chegamos na literatura. Aqui tem algumas tragédias gregas compiladas, partes mais importantes. Aqui tem algumas tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E aqui tem Trabalhos e Dias, do Hesíodo, a Ilíada, de Homero, na edição da 34, que tem o grego junto. A Odisseia, também de Homero, mas numa edição mais modesta, da Penguin, que eu achei bem bonitinha. A Divina Comédia de Dante, que eu já abordei aqui no canal, já analisei aqui no canal. Dom Quixote, de Cervantes, bela edição. O Teatro Completo de Shakespeare. Quando que eu vou conseguir ler tudo isso? Um dia. Os Contos de Voltaire, o Cândido, de Voltaire. Crimes do Amor, de Sade. Esse Crimes do Amor é o Sade que é menos sádico, né? Sádico já é um preconceito, né, com o próprio Sade, mas inclusive veio do nome dele, né, a expressão. Mas é o que você vai encontrar menos a parte libertina da sua literatura, né? É o Sade querendo parecer um erudito, um escritor de respeito do período. Teresa Filósofa, Anônimo do século XVIII, um livro que eu estou muito curioso para ler. Goethe, Fausto e o Werther, Sofrimentos do Jovem Werther. Aqui a correspondência entre o Goethe e o Schiller. Ué, mas o Schiller não está no outro lado? Tá, mas lá é filosofia, aqui é a literatura do Schiller. Aqui estão os dois, ó. Enfim. A Noiva de Messina, uma peça do Schiller. Marie Stuart, uma das últimas peças do Schiller, bastante aclamada. O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke. Relatos de um Peregrino Russo, e aí começam os russos. Do Tolstói, a Sonata Kreutzer, Noites Brancas, Dostoiévski, Memórias do Subsolo, Dostoiévski, O Idiota, Os Demônios, Os Irmãos Karamazov e O Crime e Castigo. São os 5 grandes romances dele, né? Os mais aclamados. Aqui, Educação Sentimental e o Pai Goriot, em francês, ambos. Flaubert e Balzac. Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Hermann Hesse, O Lobo da Steppe. A Metamorfose de Kafka. Hemingway, O Velho e o Mar, que eu abordei aqui no canal já. Assim como O Lobo da Steppe. O Velho e o Mar está em inglês, no original. Assim como Gatsby, do Fitzgerald. Virginia Woolf, Miss Dalloway. Raymond Carver, Do que Falamos Quando Falamos de Amor, um dos meus livros favoritos, de um dos meus escritores favoritos, que sabia dizer muito com pouco. O Apanhador no Campo de Centeio, O Nome da Rosa, Ficções, do Borges, Poemas do Pablo Neruda,
20 poemas de amor e uma música de desespero, uma canção de desespero. Lolita, e aqui começa o caminho. A Ver-se o Direito, Núpcias e o Verão, A Peste, O Diário de Viagem, Exílio e o Reino, que é onde está a pedra que cresce, a história que se passa no Brasil, que eu fiz um curto adaptado, que está no canal. Camille, o Viajante, que conta essa história da vinda dele para o Brasil. O Primeiro Homem, que é o romance que ele não concluiu, que ele morreu com um manuscrito no bolso. O Estado de Sítio, a peça, e O Estrangeiro, que é o romance mais famoso dele. A Queda, e um livro bem legal dos anos 60, de quando o Camus era vivo. É uma edição aqui da panorâmica da sua obra no Brasil, edição brasileira. Bukowski, Mulheres, Kundera, Insustentável Leveza do Ser, Submissão, do Houellebecq, o livro do Murakami sobre corrida. Aqui começa a ficção científica. Frankenstein, da Mary Shelley. 4 obras do H.G. Wells, A Máquina do Tempo, O Homem Invisível, A Guerra dos Mundos e A Ilha do Dr. Moreau. Fundação, do Asimov, 1984, do George Orwell. A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. O Homem do Castelo Alto, Philip K. Dick. E A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Embaixo temos literatura brasileira, e aí já chegamos ao fim, para não entrar na seção de história, ciência, senão vai ficar muito grande, né? Os 100 melhores contos brasileiros do século, O Curtiço, do Aloysio Azevedo. Recomendo muito essa obra, tá? Para conhecer uma variedade de escritores de diferentes períodos, assim, com partes das suas melhores literaturas. O Curtiço, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, 2 do Machado, Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, O Beijo no Asfalto, peça do Nelson, Tragédia Carioca, e aqui livros de amigos meus, Maquinação e Daquilo que Somos Feitos, de amigos que são também da filosofia e da literatura, e aqui Contos Pandêmicos, de alguém chamado Matheus Benites, e Indesejáveis, o romance desse mesmo autor, que afirma ser um romance filosófico e que está disponível na descrição. E depois obras de outros amigos que têm mais a ver com poesia. E é isso. E aí, qual livro da minha biblioteca você gostaria de ter? Comente aqui embaixo e comente também o livro da sua biblioteca que você é mais apegado. Eu estou curioso para saber. Obrigado e até o próximo vídeo.